Estamos aqui mais uma noite para celebrar o Senhor e eu quero compartilhar hoje uma palavra, inclusive um texto bem conhecido, mas eu fiz um livretozinho que tem como título Uma Escolha de Amor. Isso foi um folheto que eu fiz, um folheto evangelístico. E hoje eu quero compartilhar uma parte, a primeira parte do folheto que fala sobre o amor de Deus, né? Fala sobre a escolha amorosa de Deus em relação a nós. Que, na verdade, eu quero intitular como uma grande história de amor. Existe uma grande história de amor existente entre Deus e eu. Aí a primeira parte fala dessa história olhando de Deus para nós, e a segunda parte fala dessa história olhando de nós para a gente. Eu vou pregar essa primeira parte hoje, e da próxima vez que eu pregar, eu prego a segunda parte, tá certo? Vou falar da história de Deus, da história de amor que Deus tem durante todo o percurso da história da humanidade. E aí nós vamos nos deleitar, porque é sempre uma história bonita. Talvez quando chegar a nossa parte, essa história não é tão bonita, mas ela também pode ficar bonita. Amém? Então vamos lá. Eu quero compartilhar um texto com vocês, e esse texto está em João, Evangelho de São João, capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 16. E diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Eu quero pegar e enfatizar esse último versículo, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de
tal maneira. Esta é a história de amor existente entre Deus e a humanidade. É um amor tal que não dá para ser definido. Mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre essa grande história de amor que Deus tem comigo e com você. Independente se você crê nele ou não crê, se você segue ou não segue, se você tem uma espiritualidade desenvolvida ou não. Deus te amou e Deus me amou com esse grande amor que não dá para ser definido desde sempre. Glória a Deus. Inclusive o texto diz que antes da criação do mundo, quando Deus projetou criar o mundo, e ele pensou em criar o homem, então ali ele já nos escolheu como projeto desse seu grande amor. Aliás, como objeto desse seu grande amor. Queridos, e Jesus ele vai conversando com Nicodemos, e ele vai falando, né, com Nicodemos desse novo nascimento, dessa experiência diferente. Mas aqui eu não quero nem frisar a questão da experiência. Eu quero que a gente preste atenção no último versículo, mas um pouco antes, Jesus está subsidiando de autoridade o que ele está falando. E Jesus disse: eu estou falando do que eu vi, do que eu presenciei, do que eu sempre soube. Das coisas que vêm lá de cima. Eu estou falando das coisas espirituais que nós planejamos para o homem. Eu não estou inventando, eu não estou criando uma historinha para você, Nicodemos, se convencer. Eu estou falando de coisas eternas e espirituais e que está lá no céu, verdades que sempre estiveram lá e que eu estou falando porque eu vim de lá. Veja que Jesus ele se ambienta, faz uma ambientação com um argumento de autoridade, para que Nicodemos não pudesse questionar. Ele disse: eu vim do céu, e eu estou falando das coisas de lá, e eu tenho autoridade para falar exatamente do que eu vi, do que eu presenciei, do que eu criei, porque nós cremos que Jesus é Deus. É o Deus encarnado que se manifestou a nós exatamente como parte dessa grande história de amor. Mas como é que a gente descobre que existe realmente essa grande história de amor? Nós vamos ver essa grande história de amor se manifestando, gente, desde antes da criação. Jesus, nós vamos ver, em algum momento, ele vai usar exatamente essa expressão, e Paulo também usa, desde antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos por Deus como objeto da sua salvação e do seu benefício. Antes, mas na criação, nós percebemos, vamos fazer um caminho, né, na história de Deus conosco, e para a gente perceber como realmente essa história de amor, ela sempre foi muito intensa. Quando Deus criou o mundo, o homem aparece onde? O homem aparece como o último ser a ser criado. Deus não criou o homem primeiramente e jogou lá, antes do mundo estar completamente criado. Não. Foi criando. Quando o mundo estava completamente criado, tudo no seu lugarzinho, tudo organizado. Inclusive, ele criou um lugar lá especial, que era tinha uma parte da terra que era chamada de Jardim do Éden, e dentro desse jardim, Jesus criou um ambiente para que o homem ficasse ali.
E quando Deus criou o homem, ele criou de uma forma especial, particular. Ele não disse assim, nasça o homem, apareça o homem, como ele fez com os outros animais e com as outras coisas criadas. Não, ele primeiramente formou com a própria mão, diz que ele criou, formou, fez uma escultura de barro, porque ali ele foi vendo os detalhes que ele queria, bem direitinho, e depois ele soprou vida. Ele viu o homem antes dele ser criatura viva. Percebe como isso foi um ato extremamente amoroso e cuidadoso? Por quê? Porque já tinha começado antes, mas ali, de fato, essa história de amor começa a ser delineada e concretizada. Deus nos cria depois de tudo, certo? E de uma forma específica e diferente. Então, gente, nós fomos criados não como todos os outros seres e animais e coisas, nós fomos criados de forma única, aleluia, por quê? Por conta dessa história de amor. E ainda diz mais, que Deus não só criou o homem de forma específica, como ele se relacionava com o homem de forma específica. Toda tarde, segundo o texto bíblico de Gênesis, ele ia e conversar com o homem, aleluia. O cuidado que ele tinha com sua criação, criada de forma especial, também era especial e particular. Então Deus mostrou, essa história de amor se mostra muito intensa já no primeiro momento do Éden. Glória a Deus. Pecou. Mas mesmo o homem pecando, Deus não se revolta e não destrói o homem. Tudo bem, você pecou, desobedeceu, então ele expulsa o homem do Éden, mas ele não destrói o homem, ele não abandona o homem. Ele leva o homem para um novo ambiente, mas ele continua se relacionando com o homem, e o texto mostra que eles continuaram oferecendo e crendo em Deus e adorando a Deus. Quando você vai andando no texto bíblico, o texto diz que a humanidade se tornou perversa. E Deus, por um momento, ele ficou triste com a sua criação. E ele pensou não. A gente acredita, e a gente tem que acreditar sim, que Deus criou um plano e um projeto de Deus, já estava isso contido tudo, porque Deus, como é um ser onisciente, então ele sabia, como ele deu liberdade ao homem. Veja, nós somos a única criação, a única criatura da natureza, que podemos fazer nossas próprias escolhas. Você não tem os animais fazendo escolhas, você não tem as árvores fazendo escolha, você não tem os micróbios fazendo escolha, né? Eles têm uma linha natural. Um animal, ele sempre tem um instinto único. Você não vê ele fazendo escolha diferente daquilo que, a não ser que a gente ensine e condicione, mas ele também não sabe ensinar para o outro. E aí nós nos tornamos, no projeto amoroso de Deus para com a gente, então ele colocou lá, está aqui, o homem foi criado, a minha imagem e semelhança, coloquei no jardim. Se ele pecar, eu vou levá-lo para um ambiente fora do jardim e vou continuar cuidando dele. Se ele pecar mais ainda, eu tiver que tomar uma atitude mais radical, eu vou procurar alguém que seja menos pecador e vou selecionar e vou purificar a raça humana e vou preservá-la. Foi o que aconteceu. A humanidade se tornou muito perversa e aí Deus, pelo projeto, pela história, precisava purificar esse homem para que ele ficasse menos perverso. E aí ele escolhe Noé com sua família, encontra um homem justo, um único, e ele escolhe essa família para dar posteridade à humanidade. E aí ele destrói a humanidade com o dilúvio, segundo o texto bíblico. Mas ele não faz aquilo por maldade. Deus faz aquilo por amor. Porque ele poderia muito bem ter exterminado todo mundo, certo? Ele tinha criado o homem, ele não
não achou interessante o que o homem fez, porque o homem tinha liberdade, ele não proibiu do homem fazer o que ele queria, e aí não, já que essa liberdade se tornou tão libertina, eu vou destruir tudo. Não, ele não destruiu tudo, não. Ele purificou, ele escolheu uma família para dar continuidade à história de amor dele com a gente. E aí, escolhe Noé, preserva a vida de Noé, Noé povoa a terra. E nós vemos um caminhar mais um pouquinho, e aí Deus escolhe Abraão, no meio de uma geração de crença de vários deuses, ele escolhe, pinça Abraão, e de Abraão ele faz a nação judaica. Aleluia, como um ato amoroso, ele vai preparando o ambiente para nos restaurar. Lembra que a gente pecou, não é? Então todo o esforço de Deus nessa história amorosa é para nos libertar do pecado que a gente tinha cometido, estava com essa dívida aberta. E aí Deus escolhe Abraão, de Abraão é feita uma grande nação, que é o povo judeu, e desse povo judeu, aí nós temos aquela história, né, do povo, que quando o povo, Deus preserva o povo de morrer de fome, através da família de Jacó, né, levando essa família para o Egito, tudo de forma amorosa, e depois ele dá uma nação, ele faz de Israel uma nação, um povo com identidade, um povo forte, gente, um povo temido por todo, um povo pequeno, que sempre foi respeitado, porque era um povo que estava sob a tutela de Deus, porque isso fazia parte do seu projeto amoroso, da sua história de amor com a humanidade. Deus preserva o povo judeu, e se você for estudar a história do povo judeu, a história do povo judeu, ela é diferente de qualquer outro povo pequeno que tem muitos povos nômades que sempre peregrinaram, existe, mas nenhuma história é parecida com a história do povo judeu. O povo judeu sempre se destacou onde eles chegaram, inclusive tiveram problemas pelo sucesso que eles causavam. Quando você vai estudar a história da Alemanha, do nazismo, você vai encontrar a perseguição que os alemães fizeram ao povo judeu, foi por inveja, porque o povo judeu, o povo alemão, tudo miserável, e os judeus nadando na carne seca, e eles se revoltaram. Não, o povo judeu está roubando a nossa riqueza. E aí fizeram aquela atrocidade que fizeram com o povo judeu, por inveja, simplesmente. Porque como Hitler acreditava que o povo alemão era um povo ariano, que tinha uma descendência especial e privilegiada, não podia ser menor que o judeu. E aí causou todo aquele problema. Então nós temos essa história andando, e aí, onde é que a gente chega? A gente chega, aí tem a lei de Moisés, que é uma preparação, né, para que essa nação judaica como nação independente, como povo de identidade, eles pudessem se firmar na terra, e dali pudesse nascer o Messias. E aí foi no momento certo, na plenitude dos tempos, segundo o texto bíblico, aí vem Jesus. E o que é que Jesus veio fazer? Jesus veio exatamente completar, ou pelo menos dar um desfecho a essa história de amor. O último ato visível, o último ato necessário que Deus tomou como providência para resgatar a gente do pecado cometido no Éden, foi a vinda de Jesus. Que a vinda de Jesus, na verdade, é o quê? É o próprio Deus se tornando homem.
É Deus se fazendo homem. Ele não manda um anjo. Ele vem ele próprio. Eu até digo que é uma coisa engraçada, né, pensando, humanizando as coisas, eu digo, gente, Deus fez o seguinte, eu tinha uma dívida com ele, não podia pagar, então ele próprio veio e trabalhou para pagar a dívida a ele mesmo. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio como Deus encarnado, morreu para pagar a dívida que eu devia a ele mesmo. Então ele paga a dívida a si próprio, porque foi ele que supriu a necessidade que eu tinha de reatar o relacionamento com ele. E a morte de Jesus veio fazer isso, e foi a última grande ação amorosa de Deus para a humanidade, por conta do meu pecado. Me diga, essa é ou não é uma grande história de amor? Um Deus que não desiste da gente, um Deus que me faz de forma específica, um Deus que me trata de forma diferente, um Deus que cuida de mim durante todo o período da história, um Deus que intervém através da sua própria vinda aqui, e da sua ação direta, e me resgata através de um ato próprio dele, e não, ele não pede, não, agora vocês vão ter que fazer isso, para poder eu receber vocês. Não, ele diz, eu vou fazer, eu vou tomar essa atitude, eu mesmo fazendo, eu vou realizar essa ação, e depois que eu fizer, vocês estão livres da dívida, eu vou quebrar e vocês. É Deus que resolve toda a questão de inimizade que havia entre ele e eu. Eu não fiz nada. Inclusive o texto bíblico no Novo Testamento diz assim, Jesus dizendo, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Não foi vocês que me amaram, fui eu que amei vocês. Não foi vocês que me quiseram, fui eu que amei vocês. Eu amei vocês primeiro. Eu me interessei por vocês antes que vocês tivessem interesse por mim. Fui eu que resolvi fazer as pazes. Vocês nem queriam, mas eu fiz questão de fazer as pazes com você. Isso é parte dessa grande história de amor. E quando ele conclui com seu ato sacrificial na cruz, ele não resolve em parte, ele não resolve pela metade, ele faz de forma completa. E aí, o texto diz que a barreira que havia entre o homem e Deus foi quebrada, inclusive do pecador. Havia um texto do Antigo Testamento que diz assim, que os seus pecados faz divisão entre mim e eu. Existe um muro entre nós, e esse muro é o pecado. E sabe o que acontece quando Jesus ressuscita? Diz que o véu do templo, que representava essa separação, ele é rasgado, e aí o próprio pecador agora, ele tem acesso a Deus. Ele pode falar com Deus, mesmo ele sendo pecador. Ele pode pedir perdão direto, ele pode se confessar direto, ele pode orar direto, porque abriu o canal. O pecado não consegue mais tirar a minha voz para que ela chegue a Deus. A minha voz está livre para chegar a Deus, independente da minha condição. Eu posso até ir para o inferno, mas a minha voz sempre vai estar, Deus sempre vai estar disponível para ouvir a minha voz. Porque esse canal está aberto, ele liberou. Então, meu querido, minha querida, você pode se chegar a Deus em qualquer momento. Não, mas eu sou muito... Não importa o seu pecado. Você só precisa se aproximar. Porque quando você se aproximar, vai acontecer o que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele criou um mecanismo para que você nasça de novo. Não é você que tem que nascer, não. É ele que vai fazer isso em você. Jesus disponibilizou essa ferramenta de transformação quando nós nos aproximamos dele e pedimos perdão.
Por quê? Porque ele liberou o canal. E hoje eu não preciso mais ficar pedindo a alguém, me confessando com alguém, pedindo intervenção de alguém. Eu posso ir direto. Pequei, então vou dizer: Senhor, pequei, me arrependo dos meus pecados, eu quero ser transformado, eu quero aproveitar essa história maravilhosa de amor que o Senhor sempre construiu em relação a mim. Eu não quero jogar fora essa grande história de amor comigo. Gente, é muito bom ser amado, é maravilhoso ser amado. Eu sempre digo, é muito bom ser amado, porque o amor, ele dá energia boa para a gente. Ser amado pelo seu pai não é bom? Ser amado pelo seu companheiro não é bom? Ser amado pelo seu amigo não é bom? É muito bom. Então Deus me amou de uma forma que não dá nem para explicar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal maneira. E esse amor está disponível para você também, de tal maneira. Aleluia! Então sinta-se completamente envolvido por esse amor, porque esse amor está disponível para mim e para você. Essa é a grande história de amor. E assim, eu fui correndo, certo? Mas quando você vai ler a Bíblia, existem os detalhes, existem os mimos, existem as coisas muito mais específicas e cuidadosas que Deus sempre tratou com a gente. Aleluia. Então, querido, que nessa noite o Espírito Santo possa te convencer dessa grande história de amor e você se interesse por esse Deus que te ama tanto. Amém e glória a Deus. Eu prometo que na próxima vez que eu pregar, eu vou pregar a história de amor que a gente construiu com Deus, ou que a gente pode construir com Ele, né? Porque aí a gente vai fazer quando a gente volta na história, e a gente vai ver que essa história do lado do homem, ela não é tão interessante quanto é do lado de Deus, mas eu garanto que eu vou trazer, porque quem sabe não, com certeza nós nos identificamos com essa história mal feita de amor do homem para Deus, porque essa história de Deus para o homem é perfeita. Aleluia e glória a Deus. Amém. Então,